E aí, como é que vocês estão? Hoje é o terceiro dia que eu tô fazendo o meu desafio de 60 dias e hoje basicamente eu senti uma diferença bem grande em relação à minha autoestima, à minha confiança, à minha força, à minha determinação. Então é impressionante como em 3 dias eu mudei completamente. 4, na verdade, porque teve o primeiro dia que eu decidi que eu ia fazer isso. Primeiro ia mudar meus horários de sono. Eu só tava conseguindo ir dormir 3, 4 horas da manhã e somente na hora de dormir eu ficava rolando. Desculpa, eu ficava rolando o, os reels até não conseguir mais. Muitas vezes perdi alimentação e tudo mais, estava procrastinando muito. Coisas que eu deveria fazer em relação ao trabalho, em relação à casa, em relação a pessoas próximas, eu estava deixando de fazer para poder ficar naquele comodismo que eu tava. Daí então eu comecei a ouvir um livro. Tava ouvindo um audiolivro, que no caso foi Ninguém Pode Me Ferir, do David Goggins. Esse livro, ele me auxiliou em relação à força que a gente pode ter. Então, ele foi que reabriu essa porta para mim em relação à força que a gente tem de mudar. Então, ele foi só o primeiro. Daí, então, eu fui buscar outros vídeos para poder fazer uma mudança mais consistente. Porque, no caso, ele me mostrou que eu poderia mudar. Ou seja, eu tomei consciência daquilo que eu poderia fazer. Daí, então, eu fui buscar outras ferramentas, no caso, outros conhecimentos, que me ajudassem a fazer isso. E um deles, que é uma das coisas que me travava mais, era a parte da atitude. Vai lá e faz. Ah, tô cansado, faz. Ah, tô com sono, faz. Ah, tô com fome, faz. Ah, tô sem tempo, faz. Só faz. Então isso foi uma das coisas que me ajudaram a estar aqui fazendo agora o terceiro vídeo. São... Agora é meia-noite e 35 pra mim aqui onde eu moro. Que no caso eu tô morando no estado de Rondônia. Fica a 1 hora a menos do que Brasília. E no caso eu acordei 5h30, foi 6h30 da manhã hoje. Pulei da cama completamente exausto. É o terceiro dia que eu estou. É o terceiro dia que eu tô completamente. Que eu tô cheio de energia. Mesmo dormindo pouco. Eu tô me alimentando mal por conta da rotina que eu tô fazendo agora, que tá muito pesada, eu ainda não me organizei direito. Eu tô voltando agora porque eu tava com bronquite. E daí então eu tô voltando agora pros treinos. Tá bem puxado fisicamente. Aí junta a privação de sono, junta o treinar pesado. Graças a Deus minha agenda tá lotada em relação a essa parte agora, porque se tivesse até com mais gente ia ser um pouquinho mais complicado para eu conseguir me organizar. Então, no possível, tá tudo fluindo do jeito que eu queria que estivesse fluindo. A expectativa é sempre eu ir melhorando, só que eu sei que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, como eu sei que é algo progressivo, então eu tô buscando realmente a cada dia melhorar, 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 melhorar. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, que é o tema principal desse vídeo, que é algo que eu tô na cabeça desde 6 horas da manhã, ou seja, meia-noite, meia, 6. Ah, tem tempo bastante aí. Tem 18 horas, eu acho. Enfim, eu não tô a fim de fazer cálculo agora. O... Vou fazer essa porra desse cálculo só porque eu não quero fazer. 6.
para 12, 6, de 12, 18 horas, certinho. Minha intuição tá boa em matemática. Então, voltando pro vídeo, o tema principal dele é em relação ao seu diálogo interno. O que você fica falando para você mesmo enquanto você vai fazer as coisas, enquanto você está fazendo as coisas. Então, principalmente o que você fala para você antes do que você está fazendo e durante o que você está fazendo é muito importante. Primeiro, a visualização. Isso é algo muito importante. Se você se vê fazendo alguma coisa, quando você vai fazer aquilo se torna muito mais fácil para você. Segunda coisa, se você vai fazer alguma coisa e está muito empolgado com aquilo, lembra sempre presta atenção no processo. Por exemplo, eu tô querendo gravar vídeo. Qual é o maior problema? O vídeo pode não gravar, o LED pode do nada apagar e eu achar que parou de gravar e daí então minha cabeça trava e eu tenho que solucionar esse problema. Então, tudo que você vai fazer que tem problema, você tem que se preparar para isso. Você tem que se ver com esses problemas acontecendo e você solucionando eles. Porque não vai ser um mar de flores, você vai começar a fazer o que você tiver de fazer e vai se dar bem. Então, tudo que você for fazer, primeira coisa, coloca na sua cabeça. Vai dar merda uma vez? Não, diversas vezes, e você vai ter que persistir nisso. Outra coisa, no momento que você estiver fazendo, presta bastante atenção no seu diálogo interior. O que é que você está falando para você? Então, se você queria fazer alguma coisa, se imagine naquele momento você falando, eu consigo sim, por causa disso, daquilo. Porque normalmente quando a gente está fazendo alguma coisa difícil, a gente fala o oposto disso. Poxa, tá difícil. Poxa, eu não vou conseguir. Poxa, isso. Poxa, aquilo. Só a reclamação. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo uma atividade física, eu faço 2 atividades físicas que são muito estressantes pro músculo. Faço Muay Thai e faço musculação. Todos os dois, se você não tiver uma boa cabeça, você acaba não extraindo o seu melhor. Então, uma das coisas que eu acabo batendo bastante é antes, eu pensando em como eu vou ficar exausto, como eu vou ficar fisicamente exausto, mentalmente exausto. E eu me imagino nessa hora, eu tento projetar como se eu estivesse fisicamente exausto, mentalmente exausto. E daí então eu penso, poxa, nessa hora eu tenho que falar alguma coisa pra mim que me motive, que me dê ânimo. Então eu falo, vai, você consegue, você é poderoso, vai, isso não é nem um pouco do que você consegue fazer, você consegue entregar mais. Coloca a raiva pra fora e daí então você vai conseguir concentrar toda essa energia e vai colocar. Aí eu, bum, explodo. Então, quando eu coloco o meu sentimento, quando eu consigo fazer essa modulação do meu sentimento para conseguir fazer essa troca, então de trocar o sentimento de tristeza, de fraqueza, enfim, de coisas ruins que eu acabo sentindo nesse momento, eu vou e transformo isso. Eu vou e mudo o meu diálogo. Então, eu mudando meu diálogo, eu mudo o meu sentimento. Eu mudando meu sentimento, eu consigo criar mais energia para fazer aquilo. Eu tô impressionado como agora é 00:40 e eu ainda tô cheio de energia. Sendo que eu tirei 30 minutos de descanso e de ontem para hoje eu devo ter dormido umas 4 horas, 5 horas. É muito pouco para mim, ainda mais que é o terceiro dia que eu tô fazendo isso, que eu tô dormindo pouco. Então, normalmente isso vai acumulando e vai sendo prejudicial, primeiramente, o que eu não aconselho vocês fazerem. Se conseguir fazer de uma forma mais saudável, melhor ainda para vocês. E outra coisa é que isso não é saudável nem para o seu físico nem para sua mente. Então,
Se você puder evitar de fazer, faça. Porque eu vou estar fazendo isso por um período muito pequeno de tempo. Porque eu estou buscando exatamente entrar nessa alta performance e daí então ir para alta performance no caso do sono. Porque se eu estou fazendo o que eu estou fazendo com pouco sono, porque ainda está tendo alguns problemas de organização minha, mas a partir do momento que eu entrar no eixo, e eu acredito que a próxima semana eu já consigo fazer isso, porque eu vou pegar o final de semana e vai ser somente voltado para a minha performance em todas as áreas da minha vida. Então eu tô ansioso por conta do final de semana, porque o final de semana eu vou poder trabalhar muito, porque eu vou ter... não vou estar tão comprometido assim com atendimento, basicamente com atendimento. Então eu vou poder fazer outras coisas em relação a utilização desse tempo. Então eu vou estar aproveitando bastante esse tempo para poder me organizar. E eu estando organizado, tem algumas falhas que eu também ainda estou tendo. Não são muito graves, mas ainda quando você somatiza elas, acaba consumindo um pouco mais do que eu poderia oferecer de tempo. Então eu vou tirar essas falhas também. Pretendo fazer isso com o meu planejamento para poder melhorar ainda mais e assim pegar esse tempo e alocar no meu sono. Porque eu alocando no meu sono, se eu tô fazendo o que eu tô fazendo com uma privação de sono que eu tô sofrendo, teve de anteontem para ontem eu dormi 2 horas, de ontem para hoje eu dormi 5 horas. Então imagina, e nisso o meu TDAH ele dispara, porque eu fico menos atencioso, eu perco a atenção muito mais rápido e em um período muito curto de tempo. E fora que a bagunça hormonal também que fica, né? Mas como o meu diálogo tá tão forte, eu tô conseguindo segurar a onda. Só que como eu tô te dizendo, não é algo que eu pretendo fazer por muito tempo. Eu pretendo próxima semana já estar com minhas 8 horas de sono para acordar com uma energia para acabar o mundo ali naquele período que eu tenho. Então, resumindo, presta atenção no que você fala para você. Antes de você começar a sua atividade, passe o máximo de tempo pensando nela. O que pode dar errado, como você vai pensar quando isso der errado, como é que você vai modular seus pensamentos para você não cair no looping de pensamentos ruins, negativos. Pensamento, isso. E durante, você tem que ficar o tempo todo prestando atenção nos seus pensamentos. Porque quando aparecer um pensamento ruim, você identifica ele e daí então você já muda aquilo dali. Já muda o sentimento, já muda o que você está pensando. Do tipo, não consigo, aí tô cansado, não sei o que. Eu consigo sim, eu tenho muito mais força do que isso, eu tenho muito mais poder do que isso. Então você consegue fazer isso sim. Acho que é isso. Pois é. Espero que esse vídeo também tenha te ajudado, assim como tá me ajudando. Eu parei de estudar para fazê-lo porque eu sabia que mais tarde eu ia fazer de qualquer jeito. Eu preferi fazer um pouquinho melhor. Porque se dos outros 2 dias eu fiz de uma determinada forma, eu tô em busca de melhorar. O próximo eu já pretendo fazer melhor ainda. Pretendo me organizar para fazer ainda melhor. É isso, eu expus meus pensamentos.